Olá, meu nome é Levi, sou terapeuta holístico e vou falar sobre o perfil do professor. Falarei sobre as suas dificuldades no dia a dia e as consequências de sua vida estressada. Também vou falar na sua escolha de ser professor e num fator muito importante de sua vida, a busca da felicidade. Mas afinal, quem é o responsável pela sua felicidade? Vishuddhi. Era uma vez uma moça, muito bonita por sinal, que estava passeando à beira de um lago quando de repente viu um sapo. Qual não foi a sua surpresa quando ela ouviu o sapo falar: "Bom dia, linda moça, não tenha medo. Na verdade, eu sou um jovem professor e fui transformado em um sapo por uma diretora malvada." "Coitadinho", disse a moça. "O que você quer que eu faça para te ajudar?" "Bem, você já deve conhecer a história. Então, se você me beijar, o feitiço é quebrado e eu volto ao normal. Aí vamos nos casar e seremos felizes para sempre." A moça, toda contente, pegou o sapo e o levou para casa. Mas o tempo foi passando e nada da moça fazer o prometido. Então o sapo começou a ficar impaciente e falou: "E então, moça, você vai me beijar ou não?" E esta, sorrindo, disse: "Nem pensar. Um sapo falante dá mais dinheiro do que um marido professor." Bem, essa foi uma história com um final bastante inusitado, mas não muito distante da atual realidade: a desvalorização do professor. A verdade é que a sociedade atravessa por uma crise, e não é novidade para ninguém que isso se reflete em todas as áreas. E como não poderia ser diferente, o nível da educação está deixando muito a desejar. Mas afinal, o que está acontecendo? De quem é a culpa? As grandes linhas de pensamento sempre enfatizaram que o principal elemento de transformação de uma sociedade é a educação e que a baixa qualidade do ensino está ligada à decadência dessa sociedade. Logo, deduzimos que a figura do professor tem um papel primordial. Segundo o ex-ministro da Educação, Henrique Paim, ele afirma que a formação dos professores é um dos grandes problemas da educação no país. Veja só sua citação: "Acho que a formação dos professores é o principal gargalo que nós temos hoje para avançar na qualidade da educação." Mas será verdade essa afirmação? Será que nossos professores são tão despreparados assim? Um outro estudo mostra que apenas 2% dos professores brasileiros participam de atividades práticas de formação e treinamento durante a sua carreira, que são consideradas pelos especialistas como as mais eficazes. Esse estudo foi divulgado pelo Instituto Ayrton Senna em 2014. Sinceramente, não creio que essa responsabilidade seja do professor. A gente sabe que a questão estrutural influencia diretamente na qualidade do ensino. Ela é essencial no desenvolvimento de uma boa prática. Mas vamos analisar somente a figura do educador. O professor hoje vive sempre cansado diante de tantas atividades que a sua função requer. O excesso de tarefas o deixa num estado de esgotamento físico e intelectual insuperável. Vamos mais além. O professor brasileiro é cercado de diário, plano de aula, ficha avaliativa, formulário e muitos outros. Isso é um verdadeiro arsenal. Isso é o resultado de um sistema de ensino extremamente burocrático que foi adotado no Brasil. E mais, soma-se a isso a imensa quantidade de trabalho que o professor leva para casa: plano de aula, elaboração de atividade, prova, trabalho, correção, teste, projeto, atividade, apresentação, reunião pedagógica. Bom, você acha que isso ainda não está bom? Mas esses não ainda são os únicos agravantes. O professor ainda tem que enfrentar o problema da indisciplina escolar, que é difundida e generalizada e até mesmo pregada pelos alunos na maioria das escolas brasileiras. O excesso de conversa, a bagunça, o uso de eletrônicos e celular dentro da sala de aula, o bullying e o que acredita ser o mais grave, a transferência de responsabilidades da família para a escola. Somado a tudo isso, o professor ainda tem que enfrentar vários tipos de violência, desde a moral até mesmo a física, que a gente vê ocorrendo dentro e fora da sala de aula, com cada vez mais frequência pelo Brasil afora. Palavras ofensivas, xingamentos, calúnias e difamações em redes sociais,
assédio moral dos pais que pressionam a favor de seus filhos, e até entre colegas e da parte da direção, além, é claro, das pressões exercidas por parte da coordenação por melhorias de notas, perseguições, a fiscalização e vigilância constante dentro das salas de aulas, câmeras que controlam constantemente a atividade do professor, limitando e inibindo suas atividades. Enfim, esses são alguns dos vários motivos que levam o professor a entrar no estado de estresse. É evidente que o conjunto dessas situações exerce grande influência na qualidade de vida do professor. E eu sei bem o que é isso. Eu vivi isso a minha infância inteira. Vi a felicidade da minha mãe, que é a minha heroína, que é professora também, e se perdendo no tempo. Via ela ano após ano, sempre num estado deplorável de estresse emocional, relutando todos os dias para ir trabalhar e sempre voltando para casa como se tivesse matado um leão, desanimada e estraçalhada emocionalmente. Eu vi o prazer de ensinar se transformar em estresse, em pânico, em depressão e, por fim, doença. E eu vejo quantos de vocês não passam pela mesma situação. A Universidade de Brasília realizou, a partir de um acordo com a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, uma grande pesquisa nacional no final da década passada sobre a síndrome de Burnout. Esse estudo contou com 52 mil trabalhadores em 1.440 escolas. Esse trabalho foi publicado no livro Educação, Carinho e Trabalho. Os resultados mostraram que 48% dos entrevistados apresentavam algum sintoma de estresse. Uma outra pesquisa mais recente, feita pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, também apresentou resultados semelhantes. 46% dos professores já tiveram diagnosticado algum tipo de estresse. E entre as mulheres, esse número chega a 51%. A gente sabe que o trabalho ocupa uma posição de destaque na nossa vida, que nos garante o sustento, o pagamento das contas, do aluguel, do mercado, do transporte, enfim, nossos meios para a nossa sobrevivência. E como essa relação profissional, pessoal, está cada vez mais estreita, esses dois aspectos se confundem e é quase impossível separarmos um do outro. Por conta disso, o professor, na verdade, todos de uma forma geral, levamos os nossos problemas do trabalho, da escola, para casa, o que acaba influenciando negativamente o equilíbrio da nossa vida. As consequências perceptíveis disso são os péssimos hábitos alimentares, noites mal dormidas ou insônia, cansaço constante, a falta de tempo para qualquer atividade de lazer, falta de assistência à própria família, o tabagismo, o alcoolismo, a automedicação, a falta de concentração nas atividades, a convivência ruim na comunidade escolar, o estresse e no nível também espiritual, a irritabilidade desproporcional aos fatos, a ansiedade, as doenças sem causa e sem explicação médica, os sentimentos negativos, a perda do sentido de vida, o desinteresse pelo trabalho, o desleixo pessoal, o isolamento social e até mesmo dentro da família, a depressão e, num processo mais profundo, a consequência mais grave disso, o suicídio. Mas será que um dia isso irá mudar? Durante muito tempo, acreditávamos que as atitudes e modificações deveriam ser tomadas pelo governo, que era ele que deveria proporcionar as melhorias no sistema e que, consequentemente, tudo se encaixaria tranquilo e perfeitamente, como um relógio automático. Mas é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Mas acredite, e a gente sabe que tem muita gente esperando isso acontecer. A realidade é que cada vez menos o governo investe em melhorias na sociedade. Salvo, obviamente, em época de eleição, o assistencialismo do Bolsa Família.